Vocês estão bem? Amém? Glória a Deus. Glória a Deus. Amém. Nessa noite, o Espírito Santo tem a liberdade, amém? Para falar os nossos corações, aquilo que nós precisamos aprender, aquilo que nós precisamos entender e praticar, né? Colocar em prática nas nossas vidas, que a gente possa sair daqui com uma percepção de vida, de uma nova visão, um novo tempo. É o que eu profetizo na sua vida, em nome de Jesus. Orei para que o Senhor viesse, conduzir essa noite, essa ministração, que essa palavra venha falar aos nossos corações, né? Comece por mim, em nome de Jesus. Amém? Gostaria de pedir para os irmãos abrirem comigo um texto que fala uma passagem maravilhosa, 2 Samuel, no capítulo 11, no versículo 1, onde nós vamos falar um pouquinho de Davi hoje. Especificamente, nós vamos falar um pouco de guerras. Aleluia. Louvado seja o nome do Senhor. 2 Samuel, capítulo 11, no versículo 1. Vou ler somente o primeiro versículo aqui. Amém? Amém? Amém. E aconteceu que, tendo decorrido 1 ano, no tempo em que os reis saem para a guerra, enviou Davi a Joabe e os seus servos com ele, e a todo o Israel, para que destruíssem os filhos de Amon, e cresceram Rabá, porém Davi ficou em Jerusalém. Amém? Até aqui só. Espírito Santo de Deus, eu oro nessa noite, não anulando a oração do nosso irmão, mas te pedimos, sem a sua presença não é possível eu transmitir a tua palavra. Eu preciso de ti, meu amigo, Espírito Santo, conduza-nos nessa noite, em nome de Jesus. Irmãos, esse texto, ele vai tratar de um momento muito delicado da vida do rei Davi, né? Recentemente, eu lembro que o pastor Alexandre esteve ministrando sobre a vida de Urias, né? Falou um pouco sobre o que aconteceu, todo aquele processo. Se eu não estiver enganado, acho que foi você que ministrou sobre isso, ou não? Você falou sobre a queda do rei Davi. Não sei se foi você ou se foi o missionário Ricardo. Eu acho que foi o Igor, né? O Igor. Foi o Igor. Foi o Igor? Foi o Igor, desculpa. Foi mesmo. Então, eu gostaria de trazer para vocês nessa noite algo que o Senhor colocou muito no meu coração. Quando eu estava preparando, né, a palavra, eu nem ia trazer isso aqui. Mas o Senhor falou fortemente no meu coração sobre guerras, né? Sobre guerras. E me veio essa passagem do rei Davi, das consequências que Davi sofreu por conta de não ter ido para a guerra. Em tempo que os reis saíam para a guerra, Davi resolve ficar em casa, ficar no palácio, e nós vamos saber de toda a consequência dessa decisão de Davi. Mas nós precisamos entender que Davi, irmãos, nós não podemos desprezar isso. Davi era um homem segundo o coração de Deus, como diz a palavra. Davi era um homem que era um guerreiro forte, um soldado valente, um homem de Deus, escolhido por Deus, um pastor de ovelhas, sabe? Um homem que Deus designou para um chamado lindo, maravilhoso, né? E nós vamos ver que ainda assim, mesmo os grandes nomes da Bíblia, a gente pode até pensar, mas nossa, Davi passou por isso? Sim, os mesmos sendo grandes, estão passíveis de erro, estão passíveis de falhar, de cair, de deixar de guerrear no caminho. E é sobre isso que eu quero falar com você nessa noite, né? Sobre não parar de guerrear. Não parar de guerrear. Eu diria para você que, assim, hoje eu quero encorajar você. Eu não sei qual o momento que você está vivendo da sua vida, eu não sei qual as fases que você está enfrentando, os momentos, as lutas, as pelejas, as circunstâncias que estão batendo à sua porta. Mas hoje, nessa noite, através do Espírito Santo, eu quero te encorajar a não desistir de guerrear. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. O rei Davi, um homem de coragem, um guerreiro virtuoso, um homem de fé, ungido por Deus, considerado segundo o coração de Deus, sabe, com profunda comunhão com o Senhor, além de ser um músico talentoso. Na terça-feira eu não consegui terminar a ministração, e eu ia citar Davi como um grande e maior exemplo na Bíblia
Davi é de gratidão. Nós vamos ver os salmos de Davi, nós vamos ver a forma como Davi trata o Senhor, com a gratidão parte do coração dele, e eu ia falar um pouco dele. Então ele era esse tocador de harpas, né? Esse homem grato a Deus, esse homem que realizou grandes maravilhas, né? Nós vamos ver em 2 Samuel, no capítulo 8, as vitórias que Davi teve. Quem conhece Bíblia, quem lê, entende o que eu estou falando, sabe das vitórias. Em uma das guerras que Davi lutou, ele matou, né, juntamente com os soldados, mais de 22 mil homens. Então Davi, ele vinha de extraordinárias vitórias consecutivas. Ele vinha assim de muitas vitórias, muitas. Ele estava num tempo muito bom da sua vida, cumprindo o seu chamado, determinado por Deus. O Senhor estava com ele, ele não se negava nas guerras, ele ia adiante, o Senhor estava com ele, sempre colocava os inimigos nas suas mãos. E é assim que o Senhor quer fazer com a gente, é assim que o Senhor quer fazer comigo e com você. Só que nós não podemos, ao longo desse momento, onde vitórias consecutivas estão vindo, onde coisas estão acontecendo, eu não posso entrar num lugar de comodismo. Eu não posso entender que porque eu estou tendo vitórias, o inimigo não vai se levantar. Porque grandes vitórias estão acontecendo, porque grandes conquistas estão acontecendo, nós não vamos estar passando por perseguições e por ciladas que o inimigo pode arquitetar para mim e para a sua vida. Então, não deixe de guerrear. A mensagem central dessa noite, eu quero deixar gravado isso aqui. A gente sai daqui hoje com esse entendimento, que eu consiga nessa noite, através do Espírito Santo, encorajar você, meu irmão, a não sair daqui da forma que você chegou. Que talvez você está diante de algumas batalhas aí, de algumas guerras que estão na sua vida, que você está vivendo, e talvez você não está entendendo nada. Eu digo para você nessa noite, continua guerreando, continua lutando, continua guerreando, porque o Senhor está nessa peleja, o Senhor está nessa batalha, o Senhor está nessa guerra. O Deus de Israel está com você, você não está só. O que você não pode fazer ao longo do caminho é parar e desistir de guerrear. O que você não pode fazer é parar na beira do caminho e olhar para algumas distrações da vida e deixar de lutar e deixar de guerrear. Aí o inimigo vai te pegar. E é isso que eu quero deixar aqui frisado nessa noite. E homens daqui nessa noite, que esses homens que estão aqui nessa noite venham sair daqui hoje com um entendimento cravado na sua mente. Eu preciso continuar guerreando em nome de Jesus. Eu não vou me acovardar diante das guerras. Essa é a mentalidade que eu quero que você saia daqui nessa noite. Aleluias. Então nós vamos ver que Davi vinha dessa sequência de vitórias, dessa sequência de muitas batalhas vencidas. Estava numa fase muito boa. O texto é claro quando diz que na época em que os reis saíam para a guerra, Davi não era para ter ficado no palácio naquela tarde. Davi tinha que ter ido para a guerra. Em tempos de guerra nós não temos que ficar em casa. Em tempos de guerra, entenda o que eu estou dizendo. Não é errado que você fique em casa, mas entenda o que eu estou dizendo. Se você estiver na sua casa, se você estiver no seu trabalho, independente de onde você estiver, você permanece em guerra. Eu estar na igreja todos os dias não significa que eu estou em guerra. Entenda o que eu estou dizendo. Não é errado cultuar todos os cultos também, mas o que eu quero dizer para você é que não é o fato de estar todos os cultos que eu estou ali guerreando somente nos momentos de culto. Eu quero dizer para você que você está em guerra permanente. A guerra é constante, meu irmão. O diabo não para de lutar todos os dias contra as nossas vidas. Todos os dias tem batalhas travadas ali, tem pelejas para nós enfrentarmos, tem guerras a serem vencidas. Então nós precisamos entender que em nome de Jesus Cristo, sabe, nós vamos vencer a guerra se nós andarmos na presença dele, ouvindo a sua voz, em nome de Jesus. Davi era para estar na guerra e não no palácio. Infelizmente Davi decide ficar em casa e terceiriza o que era para ele fazer. Muitas das vezes nós homens cometemos essa falha. Nós terceirizamos a nossa guerra. Deixamos para nossas esposas orar. Passamos para o pastor a responsabilidade que era para nós fazer. Passamos para os nossos pastores a responsabilidade de oração que era para nós tomarmos esse lugar. Nós precisamos assumir o nosso papel. Homens, nessa noite, assumam o seu papel, assumam a sua posição. Aleluia. Você é um soldado de Deus. Sim, Pai. Você é um guerreiro do Senhor. Assuma a sua posição.
posição. Não terceirize aquilo que é para você fazer. Não terceirize aquilo que é para você fazer. Não dá para você passar para a tua esposa o que é para você fazer. A guerra está na tua mão, é para você lutar, é para você guerrear. Deus. Em nome de Jesus, não terceirize aquilo que Deus colocou na tua mão para fazer. Sabe, toda vez que um homem abandona a sua guerra, ele fica vulnerável às batalhas que não deveriam enfrentar. Ele começa a enfrentar as batalhas que não era para ele enfrentar. Ele começa a sair da presença de Deus. Todas as vezes que eu saio, que eu paro de guerrear, eu me torno vulnerável diante da situação. E o inimigo tem força na minha vida. Então não pare de lutar nessa noite, em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Aleluia. Aleluia, Jesus. Já foi dito que homens cansados negociam valores. Homens cansados, Davi talvez estava cansado. Talvez você está cansado nesse tempo. Talvez você está vindo de uma rotina de tantas guerras. Eu falo por mim, eu venho de uma rotina de 2 anos de lutas intermináveis, constantes, por 2 anos seguidos. Termina uma, começa a outra. E ontem eu ouvi algo de uma irmã que não estou falando para me engrandecer não, irmãos, tá? Não estou falando, pelo amor de Deus, que a glória seja do Senhor. Mas essa irmã dizia para mim, e foi muito bom ouvir aquilo, porque eu falei, meu Deus, nem eu enxerguei isso. Ela falou assim, nos últimos 2 anos que você viveu tudo o que você viveu, todas as lutas que você passou, em nenhum momento você se afastou de Deus. E eu falei, é verdade, glória a Deus por isso. Glória a Deus, porque em todos os momentos, em muitos casos, nós veríamos pessoas se distanciando diante daquilo que eu estava vivendo. Mas nós nos distanciamos do Senhor. Nós permanecemos na presença dEle. Então eu digo para você nessa noite, não desista. Não desista. Não desista, continue guerreando em nome de Jesus. Aleluias. Irmãos, nós vamos ver as graves consequências que Davi sofreu por conta de uma decisão errada que ele tomou, diante de não se posicionar, de não ter ido para a guerra. Davi vai pagar um alto preço porque ficou no palácio. Vocês conhecem a história, eu não preciso citar, mas Davi fica, peca, sai com a mulher de Urias, cobiça a mulher de Urias, sai do propósito de Deus, sai do plano de Deus, e as consequências vêm sobre a vida dele gravemente depois. Sabe, irmãos, como que o diabo é arquiteto em tirar o nosso foco? Quando nós estamos em guerra, irmãos, quando nós estamos em pelejas, quando nós estamos caminhando na presença de Deus, parece assim, momentos que acontecem, situações que acontecem, que parece que, não, isso aqui é normal. Não, irmãos, tem situações que não são normais. Existem situações que acontecem para te arrancar da guerra. Existem situações que acontecem para te arrancar do propósito. Existem situações que te arrancam do plano de Deus. Existem situações que vêm na sua casa, na sua vida, no seu trabalho, na sua família, que vêm para arrancar você da guerra, que vêm para te frustrar, que vêm para te colocar, sabe, de prostrado ali no chão, para falar para você assim, o próprio Satanás dizendo para você, você não pode, você não é capaz, você não vai conseguir. Mas em nome de Jesus eu quero declarar por terra toda a ação do diabo contra a sua vida, contra a minha vida, porque nós estamos em guerra e nós não vamos nos acovardar diante daquilo que o diabo está fazendo. Em nome de Jesus. Soldado que é soldado, ele não se acovarda. Guerreiro que é guerreiro, ele não se acovarda. Ele entra na batalha, ele vai para cima, ele não aceita, ele não se conforma com a situação. O inimigo não pode se andar contra a sua vida, não, meu irmão. Sabe por quê? Porque você tem que entender que você é escolhido, você é chamado, você é homem de Deus, você foi chamado para fazer diferença na terra. Aleluia. O problema é que às vezes a nossa mente é um campo minado e nós aceitamos e colhemos tudo aquilo que o diabo sopra. O diabo diz para você que você não pode, você cata. O diabo diz para você que você não vai conseguir e você vai e aceita aquilo que você está ouvindo. Repreenda isso em nome de Jesus nessa noite. Em nome de Jesus nessa noite. Você não vai sair do propósito, não. Essa noite foi marcada para que você estivesse aqui, para que essa palavra entrasse no seu coração e que você entendesse que a glória de Deus está sobre a sua vida e você não vai desistir de guerrear. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus.
que estiverem ouvindo, aqueles que estiverem atentos à voz do Espírito Santo, aqueles que tiverem o coração quebrantado para ouvir aquilo que Ele tem para dizer. Aleluia! Não pare na beira do caminho, não desista. Eu encorajo você nessa noite, continue guerreando. Aleluia! Continue guerreando. Aleluia! Glórias a Deus. Glórias a Deus. Aleluia, Jesus. Glórias ao Senhor. Nós vamos ver na palavra depois que Davi ele recebeu perdão. Davi ele foi visitado por Natã. E glória a Deus por existirem os Natãs, os profetas de Deus. Glória a Deus porque Natã aparece na vida de Davi e abre os olhos dele. E Davi mesmo que dá a própria sentença. É tão maravilhoso o texto, leia depois. Leia depois, você vai ficar maravilhado. E um pouco irado também, porque o que ele fez com Urias foi muito triste. Mas ele pagou um alto preço por isso. Porque é isso que acontece, irmãos, quando nós saímos do plano de Deus. Quando nós saímos do propósito de Deus, nós deixamos de guerrear. Aí nós estamos agora vulneráveis àquilo que o diabo quer fazer com a gente. Então, Davi vai pagar um alto preço. A espada passou, sabe? O próprio Deus disse, né? Usando a boca de Natã, dizendo para ele que a espada não se apartaria da sua casa. Que triste, irmãos. E vocês vão ver coisas horrendas que aconteceram na vida de Davi, tudo por causa dessa decisão aqui, dele não ter ido para a guerra. Tudo porque ele deixou de guerrear, tudo porque ele deixou de ir para a batalha. Aleluia. Precisamos primeiramente tomar o cuidado quando tudo vai bem. Como eu disse, nós temos que tomar muito cuidado quando a gente vem de consecutivas batalhas e vitórias. Batalhas e vitórias, batalhas e vitórias. Nós temos uma tendência a entrarmos aqui num relaxamento. Nós temos uma tendência a ficar um pouquinho mais no sofá. Nós temos uma tendência a ficar um pouquinho mais no TikTok. Nós temos ali uma tendência a ficar um pouquinho mais no Instagram. Uma tendência a começar a deixar de ler a palavra. Uma tendência a começar a se distanciar do Senhor através de pequenas coisas. Porque tudo está bem. E aí vem o porquê das lutas. Aí vem o porquê das circunstâncias. Por isso que o apóstolo Paulo vai falar que nós vamos sendo aperfeiçoados de glória em glória, de luta em luta, de vitória em vitória, porque as lutas nos forjam, as lutas nos preparam, as lutas nos deixam mais fortes, nos preparam para batalhas ainda maiores. Aleluia, Jesus. Então, cuidado quando tudo estiver bem. Cuidado, cuidado. Lembra do que eu estou dizendo. Nós temos uma tendência para relaxar quando tudo vai bem. Nós temos essa tendência. Consecutivas vitórias não podem derrubar a sua atenção. Fique ligado, fique atento. Aleluia. Terceiro ponto. Deixar de guerrear pode te colocar nas mãos do inimigo. Davi sofreu graves consequências por não ter ido à guerra. Eu pergunto para você nessa noite, quantas guerras estamos deixando de guerrear? Quantas guerras você tem deixado de entrar? Quantas guerras estão diante de você e você não está entrando? Você não vai encontrar vitória se você não for para a guerra. Não vai ter vitória sem guerra, meu irmão. Não vai ter vitória sem batalha. Não vai ter vitória sem você pagar o preço. Não vai ter vitória se você não entrar na brecha da oração. Não vai ter vitória se não tiver vida com Deus. Não vai ter vitória, você vai continuar pedalando, você vai continuar enfrentando, sabe, as mesmas coisas. Então eu te desafio nessa noite, se levanta em nome de Jesus Cristo. Em nome de Jesus Cristo, se levanta, se levanta, se levanta, se levanta, se levanta, se levanta, desperta, ó tu que dormes. Arranca o sono espiritual nessa noite, o sono que tem tomado você, que tem arrancado você da presença de Deus, o sono que tem apagado você na presença de Deus. A chama do Espírito Santo não pode ser apagada. O seu coração tem que ser incendiado pela glória de Deus, incendiado pela vontade, pela presença, pela glória, desejoso por estar na presença de Jesus. O nosso coração precisa estar incendiado, mas como que eu faço isso? Aleluia! Entrando na tua presença. Deus de poder, na sua presença. Aleluia! Volto a falar, quantas guerras nós estamos terceirizando? Quantas guerras? Passamos para a nossa esposa a função da oração. Passamos para as nossas esposas aquilo que é para nós está fazendo.
Você é o sacerdote da sua casa, então tome a sua posição nessa noite. Epa, Pai. Em nome de Jesus. Assuma a tua responsabilidade. Assuma a sua posição. Assuma o seu posicionamento. Assuma a posição de oração na sua casa. E você vai ver o que Deus vai fazer lá dentro. Aleluia. Aleluia. O que tem feito com que você pare de guerrear? É uma pergunta importante. O que tem feito você parar de guerrear? As distrações? Quais são as distrações? O que tem feito você parar no meio do caminho e ficar olhando somente para a guerra? Esse medo que está dentro do teu coração de enfrentar guerras e pelejas não vem da parte de Deus. E seu próprio inimigo colocando sobre você essa opressão e esse medo. Não pare de guerrear. Não pare de guerrear. Muitas das vezes nós deixamos de receber bênçãos, coisas extraordinárias que Deus tem para fazer na nossa vida, mas se nós não entramos em guerra, se nós não entramos na oração, se nós não entramos na posição que Deus quer que nós entramos, nós nunca vamos receber aquilo que nós temos, sabe, que estão diante de nós, os propósitos de Deus para a nossa vida. Aleluia. Todas as vezes que deixo de guerrear, eu estou contribuindo para que o inimigo prevaleça, e assim eu saio do propósito de Deus. Davi saiu do propósito de Deus. Davi saiu do propósito de Deus. Eu te digo, não saia do propósito de Deus. Não saia do plano do Senhor para a sua vida. Quantas situações se arrastam em nossas vidas por anos, porque nós deixamos de guerrear contra elas. Quantas coisas, irmãos, nós engavetamos ali, sabe? Aqueles problemas que deveríamos estar enfrentando eles. Problemas que estão engavetados ali, estão guardados, estão deixando de lado, mas a gente precisa enfrentar aquilo ali. Coisas guardadas, escondidas, que um dia o inimigo vai usar isso contra você. Em nome de Jesus, nessa noite, guerreia nessa noite contra toda a cilada do diabo contra a sua vida. Em nome de Jesus, não aceite o diabo ficar usando situações contra a sua vida, não. Entra em guerra nessa noite contra isso. Em nome de Jesus. Glórias a Deus, glórias a Deus. E o pior, ainda reclamamos e murmuramos porque a vitória não vem. Não vem porque não estamos entrando na guerra. Não vem porque nós não estamos guerreando. Essa é a grande verdade. Como que um milagre vai acontecer, como que as coisas vão acontecer nas nossas vidas, se nós não estamos nos empenhando por isso, para que isso aconteça. Não vamos vencer as guerras se vitimizando. Não dá para ficar se vitimizando, não dá. Irmãos, nós temos que partir para cima do inimigo, em nome de Jesus, e não aceitar os decretos de Satanás na nossa vida, não. Palavras contrárias, orações contrárias, coisas que são faladas ao nosso respeito. Repreenda em nome de Jesus e siga em frente. Não deixe de guerrear em nome de Jesus. Glória a Deus. Aleluia. Você é um soldado, você é um guerreiro, você tem que entender isso. Não deixe cair na rotina, não deixe entrar na mesmice, não deixe o inimigo enganar você, não deixe que você seja enganado, sabe? Manipulado pelas mãos de Satanás, por um espírito maligno de Jezabel, que muitas das vezes quer tomar e quer controlar a sua vida. Em nome de Jesus, está repreendido, em nome de Jesus Cristo. Se levante contra tudo aquilo que o diabo tem feito. Você é guerreiro do Senhor, em nome de Jesus. Aleluia. Entendemos que as guerras que enfrentamos hoje forjam a nossa fé e o nosso caráter, para enfrentarmos guerras maiores amanhã. Então, estamos em constante evolução, estamos evoluindo na presença do Senhor, estamos crescendo, estamos trabalhando para que isso aconteça. O que eu não posso é parar no caminho, o que eu não posso é me entregar diante dos problemas, das dificuldades, das lutas, das circunstâncias. Em nome de Jesus, meu irmão, em nome de Jesus, em nome de Jesus. Glórias a Deus. Eu quero dizer uma coisa aqui nessa noite. Existe uma guerra, e essa guerra ela é travada e começa aqui tudo, viu? É a guerra contra o meu próprio eu. O seu maior inimigo é você mesmo, porque muitas das vezes nós não conseguimos tirar meia hora de oração na nossa casa, porque nós não conseguimos vencer o nosso eu, porque o nosso eu tem nos arrancado da presença de Deus. Muitas coisas guardadas dentro de nós que precisam ser arrancadas. Começa por nós, sabe? O orgulho, a soberba, a prepotência masculina, um orgulho masculino que nós carregamos, que nós achamos que nós somos corretos em tudo, que
nós achamos que nós estamos certos em tudo. Isso é o nosso eu, meu irmão. Isso é a nossa natureza que quer saltar para fora, a nossa natureza terrena. Começa por aqui. Ou você acha que Davi, ele só teve uma guerra espiritual que ele viveu ali? Não. Ele teve também uma guerra carnal naquele momento ali. Porque nós homens, nós passamos por essas guerras. Nós vivemos guerras intensas também. Na carne, eu estou dizendo, na carne. Somos provados. Como eu disse, já com o Danilo, já conversei com o Gustavo, nós homens, nós somos provados em todos os momentos. Nós estamos passeando, nós estamos na rua, nós somos provados. Nós temos que cuidar para onde nossos olhos estão indo, porque o diabo pode usar isso contra as nossas vidas depois. Então nós temos que estar vigilantes. Bateu o olho, arranca a visão dali, sai fora disso. Não entra na onda do diabo, não entra na cilada de Satanás, que você vai parar no meio da guerra e vai ser vencido por Satanás. Não aceite isso em nome de Jesus prevalecer contra a sua vida. Sabe, outros pontos que eu coloquei aqui, que parte de dentro de nós, do nosso eu, conflitos internos e mágoas, ressentimentos, rancores guardados há anos. Vamos desentulhar nessa noite, em nome de Jesus. Vamos sair desse lugar de falta de perdão. Vamos sair desse lugar onde existe dentro de nós coisas que estão mal resolvidas, em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Questões emocionais guardadas. Talvez você carrega culpa por coisas que você fez no seu passado. Talvez você vive coisas hoje que o diabo ainda te acusa. Romanos 8:1 vai dizer: nenhuma acusação há para aqueles que estão em Cristo Jesus. Glória a Deus. Não aceita o inimigo trabalhar com acusação na sua mente. Em nome de Jesus, se levante nessa noite. Sabe, questões emocionais guardadas como culpa, complexos de inferioridade. Talvez você ache menos que os outros. Talvez você não se acha capaz. Talvez você não se acha digno. Nessa noite o Senhor está aqui para dizer para você: você é capaz sim, você é escolhido. Você é guerreiro, você é soldado. Não desista da guerra. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Aleluia. Glórias a Deus. Talvez exista alguém aqui, exista pessoas aqui que carregam pecados que ainda nem foram confessados. E talvez isso está criando um espaço, sabe, uma brecha entre você e Deus. Eu te convido nessa noite a fechar essa lacuna. Eu te convido nessa noite a sair desse lugar de acusação, em nome de Jesus. Não deixa que o seu eu venha te matar. Não deixa que o seu eu, o seu inimigo interno, aquilo que luta, o nosso maior inimigo, como somos nós mesmos, não deixa que isso venha prevalecer. Em nome de Jesus. Que haja liberação nessa noite, que haja cura interior, que haja misericórdia, que haja perdão, que haja liberação em nome de Jesus, meus irmãos. Aleluia. Em nome de Jesus. E eu não posso desprezar a guerra espiritual jamais, porque a guerra espiritual ela é travada. Nós precisamos entender que grande parte das nossas guerras são espirituais. Além do nosso eu, nós ainda vivemos uma guerra espiritual, meus irmãos. Então, nós precisamos, em nome de Jesus, fechar toda a legalidade que o inimigo tem nas nossas vidas. Porque essa guerra que nós vivemos contra o nosso próprio eu, essa guerra, meus irmãos, essa guerra aqui, é a que abre portas para que o inimigo entre. É o que dá legalidade para Satanás acessar a sua vida. É o que dá legalidade para o inimigo te matar na fé. É o que dá legalidade para ele te atrapalhar na caminhada com Deus. É o que dá legalidade para ele para matar você na guerra. Então, em nome de Jesus, saia daqui com esse entendimento. Eu preciso me limpar. Eu preciso ser sarado. Eu preciso ser transformado. Eu preciso me arrancar de todo o entulho do passado. Se livre do passado nessa noite, em nome de Jesus, para que você consiga enfrentar as guerras que nós vamos citar agora. E eu digo para você, abra comigo na Efésios 6:12, o que a palavra do Senhor vai dizer. Todos aqui conhecem esse texto, mas vamos ler para deixar gravado nos nossos corações que a nossa guerra não é contra carne e sangue, a nossa guerra não é contra a nossa esposa, a nossa guerra não é contra os nossos filhos, mas a nossa guerra é contra potestades e contra principados. Então saímos daqui nessa noite com esse entendimento, meus irmãos. Alguém pode ler para nós? Efésios 6:12. Glória a Deus. Aleluia. Pois a nossa luta não é contra seres humanos, Aleluia.
mas contra os poderes e autoridades, contra os dominadores desse mundo de trevas, contra as forças espirituais do mal nas regiões celestiais. Entenderam que as nossas guerras, elas são espirituais? Ou você acha que Davi caiu somente por causa que ele sentiu desejo por Betseba? Foi uma cilada do diabo para ele, meus irmãos. Foi uma armadilha do inimigo para arrancar ele do propósito de Deus, para envergonhar ele dentro do seu chamado, para envergonhar ele dentro daquilo que o Senhor chamou ele para fazer. Então nessa noite entenda que nós temos esses dois tipos de guerras a serem enfrentados. Primeiramente, o nosso eu precisa ser vencido, porque o eu abre as portas para que o diabo entre e faça festa. Então, em nome de Jesus, Efésios 6,12 seja gravado nos nossos corações, entendendo que a nossa luta não é contra a carne e sangue, mas a nossa luta é contra a principado e potestade. Em nome de Jesus. O diabo vai lutar para te parar constantemente. E o diabo vai trabalhar para colocar frustrações no seu coração. O diabo vai colocar pessoas que mentem para você, que te enganam, que te frustram, para você desanimar no caminho parado. Mas em nome de Jesus, através das guerras, através da oração, através da leitura da palavra, do jejum e da oração, nós vamos vencer toda e qualquer guerra em nome de Jesus. Aleluia. As guerras espirituais são vencidas com jejum e oração. Jejum e oração. Nós vamos ver o que a palavra do Senhor diz, que o Senhor vai dizer aos discípulos: essa casta de demônios só vai sair com jejum e oração. Então, meu irmão, não adianta nós queremos entrar para a guerra sem jejum e sem oração. Não adianta nós irmos para a guerra sem nos revestirmos de Efésios 6, do 10 ao 18, as armaduras de Deus sobre as nossas vidas. Um soldado precisa estar revestido. Um soldado precisa estar com as armaduras. Um soldado precisa estar com a sua vestimenta correta. Como que você vai para a guerra desarmado? Como que você vai para a guerra? Você vai enfrentar as batalhas da sua vida se você não se reveste do que a palavra de Deus nos manda nos revestir. Então se revista nessa noite de toda a armadura de Deus para a sua vida, em nome de Jesus. Aleluia. Vai para a guerra. Eu te convido nessa noite, não fuja da guerra, vá para a guerra. Vá para a guerra. Mateus 6,6. Entra no teu quarto, fecha a tua porta, e em secreto o teu Deus vai falar contigo. Entra lá no teu quarto, fecha a tua porta, meu irmão. Entra lá no teu quarto e fecha a tua porta. Entra lá e você vai ver o que Deus vai fazer. Através das suas orações, os seus filhos se converterão em nome de Jesus. Através das suas orações, os seus serão alcançados. Através das suas orações, a sua casa será abençoada. Através das suas orações, os livramentos de Deus sobre a sua família serão eternos, serão maravilhosos. As bênçãos de Deus andarão sobre a sua vida, em nome de Jesus. Quero dizer para vocês que essa é uma noite de cura, irmãos. Eu não sei o que você tem vivido, eu não sei o que você tem vivido, se você tem deixado de guerrear, mas eu te convido nessa noite, insistentemente, não desista da guerra. Não desista daquilo que Deus colocou nas suas mãos para fazer. Não desista. Não desista da guerra, não desista. Os planos do inimigo são frustrados hoje em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Satanás não vai atrapalhar você nos seus projetos, não. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Sabe, se você tem buscado em Deus, se você tem falado com o Senhor por um aumento de salário, de repente por uma empresa, de repente por manifestar ali mais clientes para você, ter portas abertas para você, nessa noite o diabo é desmascarado aqui, em nome de Jesus. E ele não vai parar aquilo que Deus tem para fazer na sua vida, porque você nessa noite vai sair daqui como um soldado de Deus, como alguém que entendeu a mensagem do Evangelho, como alguém que não vai parar diante das guerras. Não. Você vai guerrear. Você vai guerrear. Em nome de Jesus eu declaro sobre a sua vida nessa noite uma unção nova, um renovo sobre a sua vida, uma unção nova sobre você. Seja cheio nessa noite do Espírito de
noite você está sendo revestido e renovado. Em nome de Jesus, em nome de Jesus. Receba em nome de Jesus o renovo para a sua vida. Receba o renovo na sua vida. Receba o renovo de Deus para a sua vida. O fortalecimento espiritual que Efésios 6:10 vai dizer: fortalecei-vos no Senhor e na força do seu poder. Vocês são guerreiros. Aleluia. Glórias a Deus. Glórias a Deus. Eu te encorajo nessa noite. Enfrente as suas guerras. Assuma a sua posição. Assuma a sua posição. Lute as suas guerras, varão. Lute as suas guerras, varão. Sacerdote da sua casa. Aleluia. Assuma as suas guerras. Assuma a sua posição. Assuma a sua posição de homem dentro da sua casa. Assuma a sua posição e você vai ver o que Deus vai fazer. Aleluia. Independente das guerras que você estiver enfrentando, eu te encorajo nessa noite a ir para a guerra. Em nome de Jesus. Aleluia. Em nome de Jesus. Sejam lutas, guerras espirituais ou guerras contra o seu eu, em frente nessa noite. Lute nessa noite. Guerreie nessa noite. Não pare de guerrear nessa noite. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. As armaduras espirituais são extremamente necessárias. Efésios 6, do 10 ao 18. Leia em casa. Jejuar e orar. Armas cruciais na vida do crente. Mateus 17, 21. Mateus 6, 17 ao 18. Vocês conhecem. Vocês conhecem a palavra. Eu preciso nessa noite que você saia daqui renunciando ao passado, renunciando coisas que estão guardadas aí, entulhos que estão dentro de você. Em nome de Jesus. Coisas que estão gravadas dentro do seu coração, mágoas antigas. Libere perdão nessa noite, em nome de Jesus. Glória a Deus. Em nome de Jesus. Libere quem está guardado no teu coração. Lembra da pessoa que você agora não gosta dela. Lembra dela. Libera ela em nome de Jesus. Libera ela em nome de Jesus. Não fique preso na mão do diabo nessa noite. Vamos renunciar ao passado em nome de Jesus. Vamos renunciar tudo aquilo que nos prende, que nos neutraliza. Vamos, em nome de Jesus, parar o inimigo. Em nome de Jesus. Confunda o inimigo nessa noite, como a minha mãe fala. Confunda o inimigo nessa noite. Aleluia. A palavra do Senhor em Efésios 4, 27 vai dizer: não deis lugar ao diabo. Não deis lugar ao diabo nessa noite. Não deis lugar ao diabo. Como? Dando espaço, legalidade para as coisas que estão guardadas. Eu diria, estavam dentro de você. Em nome de Jesus. Nada disso pode te parar. Em nome de Jesus. Estou finalizando. Lucas 9, 23 vai dizer que nós devemos tomar a nossa cruz e seguir a Jesus. Quero te encorajar nessa noite, velhos. Entre nas guerras que o Senhor tem chamado você para entrar. Poderia falar aqui das guerras que você não é convidado a entrar, mas eu vou deixar isso para uma próxima administração. Isso ia ficar muito longo, porque tem guerra que você também não tem que entrar, e aí você tem que ter um discernimento espiritual para entender o que Deus está falando. Em nome de Jesus, sejamos espirituais nessa noite. Sejamos espirituais, mas também não deixe de ser homem. A espiritualidade demais esconde carnalidade. Cuidado, sejamos espirituais, mas tenhamos a dosagem, sabe? Que a gente venha saber lidar com as situações. Muita gente julga um pastor porque de repente ele é pastor e ele não pode brincar. Ele é um homem, ele está sujeito a qualquer um dos problemas que eu e você estamos sujeitos. Então, em nome de Jesus, em nome de Jesus, aleluia, não vamos deixar de guerrear. Em nome de Jesus, quero dizer, seja curado, seja sarado, seja livre. Aleluia, não pare de guerrear. Essa é a palavra que o Senhor colocou no meu coração, eu não vou estender mais. O Felipe, eu pedi para ele preparar uma canção, que você possa nessa noite abrir o seu coração, entender o que Deus quer de nós. É isso que nós precisamos. Entrarmos no coração de Deus, entrarmos dentro do coração de Deus, entender as suas intenções para nós. Em nome de Jesus. Medite nessa canção. Abra seu coração. Se você quiser se lançar no chão, se ajoelhar, orar, chorar, fique à vontade, você está na casa do Pai. Em nome de Jesus. Aleluia. Aleluia, Jesus. Assim conto minhas guerras. Aleluia. Rabaçui, alabaxa. Assim conto minhas guerras. Em nome de Jesus. Assim conto minhas
again.